Vamos lá, pessoal, segunda parte da nossa aula. Estou estudando conduta, mais precisamente sua voluntariedade. Na aula de hoje, vamos estudar dolo, culpa e préter-dolo. Na primeira parte, eu falei onde está previsto o crime doloso no Código Penal, conceito de dolo, elementos de dolo, teorias do dolo e começamos as espécies de dolo. As duas primeiras espécies que eu estudei com vocês, dá uma olhada, complicadíssimas, né? Dolo normativo ou híbrido e a sua diferença para o dolo natural ou neutro. E aí eu fiz esquemas para que você nunca mais, se é que algum dia errou, erre novamente essa questão. Vou dar sequência às espécies de dolo. Agora eu vou para umas espécies mais fáceis. Tá aqui, ó. A terceira espécie é o dolo direto, também chamado dolo determinado, dolo imediato ou dolo incondicionado. São sinônimos. Configura-se quando o agente prevê um resultado dirigindo sua conduta na busca de realizar exatamente esse evento. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Não subestimem o meu desenho, hein, seus putos? Ó, dá uma olhada, ó. Eu tenho aqui o nosso agente. E o que ele faz, Thiago? Ele prevê um resultado, um homicídio. E o que ele faz? Ele dirige a conduta exatamente para realizar o quê? Esse homicídio. Compreendeu? Isso é o chamado dolo direto, determinado, imediato ou incondicionado. Olha que interessante. Ele prevê um determinado resultado, o homicídio de fulano, e dirige a sua conduta exatamente para alcançar esse evento, o homicídio de fulano. Esse é o dolo direto, determinado, imediato ou incondicionado. Rogério, se eu tenho um dolo direto, é porque eu também devo ter um dolo indireto, né? Se eu tenho um dolo determinado, é porque eu também devo ter um dolo indeterminado, é isso? Isso é a nossa quarta espécie. Dá uma olhada, ó. Dolo indeterminado ou indireto. Aqui o agente, com a sua conduta, não busca resultado certo e determinado. Não busca resultado certo e determinado. Cuidado. O dolo indeterminado ou indireto, ele tem duas subespécies. Dá uma olhada aqui, ó. Ele se divide em dolo alternativo e dolo eventual. Ele se divide em dolo alternativo e dolo eventual. Então, quando alguém te perguntar o que é dolo alternativo, você vai dizer que é uma espécie de dolo indeterminado ou indireto. Quando alguém te perguntar o que é dolo eventual, você vai introduzir a resposta lembrando que é uma espécie de dolo indeterminado ou indireto. Nossa, Rogério, dolo eventual já ouvi falar, inclusive na aula de hoje. E o que é esse dolo alternativo? Nós vamos explicar os dois separadamente. Eu vou começar pelo dolo alternativo. Está aqui, ó. Dolo alternativo. No dolo alternativo, o agente prevê pluralidade de resultados dirigindo a sua conduta para realizar qualquer deles. Ele tem a mesma intensidade de vontade de realizar os resultados previstos. Então vamos para aquele bonequinho lá, Thiago? Olha o bonequinho aqui, ó. Olha o cabeçudo. O que ele faz? Ele prevê pluralidade de resultados, não é isso? Então ele prevê que ele pode ferir ou matar a pessoa. Ele pode ferir ou matar a pessoa. Ele previu pluralidade de resultados. Ele dirige a conduta para realizar qualquer um deles. Ele dirige a conduta para ferir ou matar, tanto faz. Isso significa que ele quer ferir, significa que ele quer matar, o que acontecer tá bom. Tanto faz. Eu tenho a mesma intensidade de vontade na lesão ou na morte da pessoa. Eu entro na briga e aí na briga eu quero, diante dessa situação, ferir ou matar, tanto faz. Tanto faz. Se eu feri-lo ou se eu matá-lo, tanto faz. É a mesma intensidade de vontade quanto aos resultados previstos. Ficou fácil? Joia? E é exatamente isso
que diferencia do dolo eventual. Pessoal, antes, no entanto, de nós estudarmos o dolo eventual, eu quero lembrar que caiu em concurso para o candidato explicar o que é o dolo alternativo objetivo e o que é o dolo alternativo subjetivo. Então vamos rever o dolo alternativo. Dolo alternativo. O agente prevê pluralidade de resultados, dirigindo a sua conduta para realizar qualquer deles. Tem a mesma intensidade de vontade de realizar os resultados previstos. E é exatamente isso que diferencia do dolo eventual, como nós já vamos ver. Caiu em concurso o que é dolo alternativo objetivo e o que é dolo alternativo subjetivo. Você já ouviu falar disso? Não. Então vamos lá. Tá aí, ó. Caiu em concurso. Dolo alternativo objetivo e dolo alternativo subjetivo. O que vem a ser? No dolo alternativo objetivo, ocorre quando a vontade indeterminada ocorre quando a vontade indeterminada. Então, ocorre quando a vontade indeterminada estiver relacionada com o resultado, estiver relacionada com o resultado em face da mesma vítima. Em face da mesma vítima. Eu atiro contra a vítima para ferir ou matar, tanto faz. Tá aqui, ó. Disparo contra a vítima fulano para ferir ou matar, tanto faz. Eu tenho a mesma vontade no ferimento quanto na morte. Eu quero um ou quero o outro, tanto faz. Eu não quero um mais que o outro. Disparo contra a vítima fulano para ferir ou matar, tanto faz. É um dolo alternativo objetivo, em face da mesma vítima. Eu quero resultados alternativos. Tranquilo? Rogério, o que vem a ser o dolo alternativo subjetivo? Ocorre quando a vontade, indeterminada, envolver vítimas diferentes de um mesmo resultado. Envolver vítimas diferentes de um mesmo resultado. Envolver vítimas diferentes de um mesmo resultado. Por exemplo, disparo contra grupo de pessoas para matar qualquer delas. Aqui eu tenho o mesmo resultado envolvendo vítimas diferentes. Aqui eu tenho o mesmo resultado envolvendo vítimas diferentes. Então guardem isso, ó. O dolo alternativo objetivo, eu tenho resultados diferentes e mesma vítima. Mesma vítima. Resultados diferentes, mesma vítima. Mesma vítima. Já no dolo alternativo subjetivo, eu tenho mesmo resultado, vítimas diferentes. Vítimas diferentes. Pronto, matou.
Não tem como errar isso aqui em concurso. Reparem que nos dois exemplos está presente o dolo alternativo. Nos dois exemplos está presente o dolo alternativo. Um objetivo, resultados diferentes contra a mesma vítima, o outro, o mesmo resultado contra vítimas diferentes. Legal? Joia? Então agora nós podemos aprofundar o dolo eventual e não confundi-lo com o dolo alternativo. Dolo eventual. O agente também prevê pluralidade de resultados, mas dirige a sua conduta para realizar um deles, assumindo o risco de realizar o outro. Percebo que a intensidade da vontade em relação aos resultados previstos é diferente. Então vamos desenhar o nosso agente aqui, ó. Olha o nosso agente aqui. O que ele faz? Ele prevê lesão e prevê homicídio. Ele dirige a conduta visando o quê? Visando a lesão. Isso é o que ele quer. Isso é o que ele quer. Porém, observação, ó, assume o risco de matar. Não é o que ele quer diretamente, assume o risco de matar. Não é o que ele quer diretamente. Percebeu como a intensidade da vontade é diferente? Ele quer a lesão e assume o risco de matar. Veja como a intensidade, se você perguntar para ele o que ele quer a lesão. Mas e quanto à morte? Eu aceito. Não é o que eu quero, mas aceito. Aceito. Compreendeu isso? Ficou fácil? Para não ter dúvidas, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Põe para mim, por favor. Para não ter dúvidas, hein? Dolo alternativo, dolo eventual. No dolo alternativo, os resultados previstos são igualmente queridos. 129, 121. Ele quer a lesão ou quer a morte. Tanto faz. Já no dolo eventual, os resultados previstos não são todos queridos. Ele quer a lesão, mas, quanto ao homicídio, assume o risco. Assume o risco, pronto. Com esse esquema, você não tem como errar isso em concurso. Espero eu, né? Espero eu. Legal? Simples? Podemos, então, depois de estudar o dolo normativo ou híbrido, o dolo natural ou neutro, o dolo direto, o dolo indireto, que se subdivide em dolo alternativo, que por sua vez, dolo alternativo objetivo e subjetivo, e o dolo eventual, vamos estudar a quinta espécie, que é o dolo cumulativo. No dolo cumulativo, a gente pretende alcançar dois resultados em sequência. Nós estamos diante, ó, hipótese de progressão criminosa. Hipótese de progressão criminosa. É o dolo presente na progressão criminosa. Me dá um exemplo, Rogério. O agente, depois de ferir a vítima, resolve provocar sua morte. Então está aqui, o dolo cumulativo, o agente pretende alcançar dois resultados em sequência, hipótese de progressão criminosa, é o dolo presente na progressão criminosa. O agente, depois de ferir a vítima, resolve provocar sua morte. Pessoal, não se confunde dolo alternativo com dolo cumulativo, hein? Então, ó, você não pode confundir o dolo alternativo com o dolo cumulativo.
Lá no dolo alternativo, eu falei para você que o agente quer ferir ou matar. Eu falei que o agente quer ferir ou matar. No dolo cumulativo, o agente quer ferir e depois resolve matar. Depois resolve matar. Então aqui, ó, eu tenho o ou. Aqui eu tenho o e. O ou, dolo alternativo. O e, dolo cumulativo. Pronto. Simples, simples. Nós estamos com isso banalizando o direito penal. O direito penal que dizem que é difícil está ficando facinho, facinho, mamão com açúcar. Vamos para duas outras espécies de dolo. Dolo de dano e dolo de perigo. No dolo de dano, a vontade do agente é causar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Por exemplo, dirige a conduta para matar a vítima. Artigo 121. Dirige a conduta para matar a vítima. Esse é o dolo de dano. A vontade do agente é causar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. No dolo de perigo, o agente atua com a intenção de expor a risco o bem jurídico tutelado, não de causar efetiva lesão ao bem jurídico, mas colocá-lo a risco. Rogério, me dá um exemplo? Dirige a conduta para periclitar a vida da vítima. Artigo 132 do Código Penal. Ele não dirige a conduta para ceifar a vida. Ele dirige a conduta para colocar a vida da pessoa em risco, jamais querendo ou assumindo o risco de lesar esse bem jurídico. A sua intenção é só dispor o bem jurídico a risco. Essa discussão é importante. Vamos supor que eu dou um tiro em direção ao Tiago. O Ministério Público vai dizer: você agiu com dolo de dano. Você atirou para matar o Tiago. É que você não acertou. Vai responder por tentativa de homicídio. A defesa vai dizer: não, eu não atirei para matar o Tiago. Eu não quis matar o Tiago e nem assumi o risco de matá-lo. Eu atirei para assustar o Tiago. Eu atirei para periclitar, para assustar o Tiago. Eu agi com dolo de perigo. O meu crime não é 121 tentado. O meu crime é do 132, talvez até o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Mas não é certamente o 121 tentado. Nós estamos discutindo o que aqui? Qual dolo que animou o meu comportamento? O MP está dizendo que foi um dolo de dano, você vai responder por tentativa de homicídio. A defesa está dizendo que não foi um dolo de dano, foi um dolo de perigo, atirou para assustar. É o artigo 15 do Estatuto de Desarmamento, artigo 15, dependendo do modus operandi, pode ser o 132, não importa, mas não é tentativa de homicídio. A discussão, portanto, ela está centrada na espécie de dolo que animou o agente. Tá ok? Vamos para outras duas espécies de dolo. Oitava e nona espécie, está aqui. Dolo genérico. O agente atua com vontade de realizar a conduta descrita no tipo penal sem um fim específico. E o dolo específico, onde o agente atua com vontade de realizar a conduta descrita no tipo penal com um fim específico. Pessoal, olha o exemplo, ó, olha o exemplo no dolo específico. Então, é um crime que normalmente ele está descrito com o fim de. Tipos penais que têm a seguinte expressão, ó, com o fim de. São tipos que trabalham com dolo específico. Agora, cuidado, eu fiz uma observação e você deve estar lembrado da nossa antepenúltima aula. Na verdade, nossa penúltima aula. Hoje não se fala, olha só, hoje não se fala mais em dolo
genérico e dolo específico. Hoje não se fala mais em dolo genérico e dolo específico. Hoje, o dolo genérico, na verdade, é o dolo. O dolo específico, hoje, na verdade, é dolo mais elemento subjetivo do tipo. Elemento subjetivo do tipo. Então, cuidado. Hoje nós não falamos mais em dolo genérico e dolo específico, nós falamos em dolo. Ou o crime é punido a título de dolo e nada mais, ou o crime é punido a título de dolo acrescido de elemento subjetivo do tipo. Tá? Então nós não falamos mais em dolo genérico e dolo específico. Compreendeu isso? Nossa aluna Aline Neiva, ficou fácil. Você lembrou daquela aula que eu falei dos elementos do tipo, elementos objetivos, elementos normativos, elementos subjetivos, está lembrado? Aline Neiva, está lembrado? Pois é. Vejam que aquela aula nos permite concluir que a doutrina moderna não trabalha mais com dolo genérico e dolo específico. Hoje você trabalha com dolo. Ou o tipo, ele é punido a título de dolo, sem nenhuma finalidade especial atrelada ao ânimo do agente, ou o crime é punido a título de dolo com finalidade especial. Esse é o antigo dolo específico. Hoje, dolo acrescido do elemento subjetivo do tipo. Tá ok, Aline? Podemos dar sequência? Próxima espécie é o dolo geral ou erro sucessivo. E aqui eu vou pedir licença e anunciar o seguinte, ó. Será analisado na próxima aula. Será analisado na próxima aula, quando eu falar de erro de tipo. Então, o dolo geral ou erro sucessivo será analisado na próxima aula, quando eu trabalhar com vocês erro de tipo. Então, vamos direto para as outras duas espécies de dolo, aqui uma espécie diferente, que talvez você não tenha ouvido falar. Dá uma olhada. A espécie número 11, o dolo de primeiro grau, que é a mesma coisa que dolo direto. E o dolo de segundo grau. É uma espécie de dolo, ficou direito aqui, né? Tá errado. É uma espécie de dolo direto. Porém, cuidado. No dolo de segundo grau, a vontade do agente se dirige aos meios utilizados para alcançar determinado resultado. É um dolo que abrange os efeitos colaterais do crime de verificação praticamente certa. Aqui, pessoal, olha que interessante. O agente não persegue imediatamente os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Mas tem por certa sua ocorrência. Mas tem por certa sua ocorrência. Vou dar exemplos, vai ficar até fácil. Mas tem por certa sua ocorrência, caso se concretize o resultado imediatamente pretendido. Caso se concretize o resultado imediatamente pretendido. Então, no dolo de segundo grau, a vontade do agente se dirige não a um determinado resultado que ele persegue, mas aos meios que ele vai se utilizar para alcançar esse determinado resultado. São os efeitos colaterais do crime, de verificação praticamente certa. Vejam, o agente não persegue imediatamente esses efeitos colaterais, mas tem por certa a sua ocorrência, caso se concretize o resultado imediatamente pretendido. Rogério, então,
Você consegue me dar um exemplo para ficar fácil de dolo de segundo grau? Vamos imaginar que o Tiago é meu desafeto, eu quero matar o Tiago. E como é que eu vou matar o Tiago? Já sei. Eu vou colocar uma bomba no avião que o Tiago vai usar para viajar para um outro estado. Aí eu vou explodir essa bomba, vai parecer um acidente aéreo. Mas espera um pouquinho, Rogério. Você vai matar o Tiago e todos os outros passageiros do avião. Bom, eu quero matar o Tiago. Eis o meu dolo direto, eis o meu dolo de primeiro grau. Com relação aos demais passageiros, são os efeitos colaterais para eu atingir o que eu quero. Então, a morte desses demais passageiros, que não é o que eu estou perseguindo imediatamente, mas é o resultado certo que eu acabo tendo que admitir para conseguir o fim desejado. A morte do Tiago, dolo de primeiro grau. A morte de todos os outros passageiros, um efeito colateral certo, dolo de segundo grau. Dá uma olhada, ó. Dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. Dolo de primeiro grau corresponde ao resultado que o agente persegue imediatamente. O dolo de segundo grau abrange as consequências necessárias, mesmo que não perseguidas pelo agente, porém sabidamente inevitáveis. Quero matar meu desafeto, passageiro de avião, para tanto coloco uma bomba. Com relação ao meu desafeto, dolo de primeiro grau. Com relação à morte dos demais passageiros ou tripulantes, morte dos demais passageiros e tripulantes, dolo de segundo grau. Compreendeu? Aline Neiva, você está entendendo? O primeiro bloco eu dediquei a Sabrina Franceschini, segundo bloco a Aline Neiva. Rogério, você só dedica a mulher? Calma, os dois últimos blocos eu vou dedicar ao homem também, para não parecer aqui uma coisa meio de tarado, não é verdade, Tiago? Então, o Tiago faz assim, né? Tipo, verdade, né? Pega leve. Ó, Aline, você entendeu? O exemplo te ajuda a entender o instituto. O exemplo mata pau. Se você compreendeu que com relação ao meu desafeto, o dolo de primeiro grau, porque é o resultado que eu perseguia, os outros passageiros, efeitos colaterais inevitáveis, que não era o que eu queria imediatamente, mas acaba tendo que fazer parte do meu plano, pronto, você já sabe a diferença do dolo de primeiro para o dolo de segundo grau. Rogério, eu fui prestar um concurso e o examinador perguntou a diferença do dolo de segundo grau para o dolo eventual. Os dois dolos se confundem? Claro que não. Você não pode confundir dolo de segundo grau com dolo eventual. Eu não assumi o risco de matar os demais passageiros, porque não era um resultado eventual, era um resultado certo. Explodir um avião, eu vou matar o Tiago e vou matar os outros passageiros. Não adianta dizer que eu assumi o risco de matar os outros passageiros, porque a morte dos demais passageiros não era um resultado possível, eventual. Era um resultado certo. Compreendeu? Dá uma olhada, ó. Dolo de segundo grau não se confunde com dolo eventual. O dolo de segundo grau é espécie de dolo direto. Espécie de dolo direto. E o dolo eventual? Espécie de dolo indireto. Espécie de dolo indireto. Espécie de dolo indireto. No dolo de segundo grau, o resultado paralelo é certo e inevitável. Aqui, ó, o resultado paralelo é certo e inevitável. Morte dos demais passageiros, estão lembrados? Morte dos demais passageiros. E no dolo eventual, o resultado paralelo é incerto e eventual. Aqui, ó, o resultado paralelo é incerto e eventual. Dolo de segundo grau. Exemplo, abater avião para matar piloto. Abater avião para matar o piloto. Demais tripulantes, dolo de segundo grau, ó, com relação aos demais
tripulantes. Eu tenho o quê? Dolo de segundo grau. Morte certa, né, pessoal? Morte certa. No dolo eventual, atirar contra carro em movimento para matar motorista. Atirar contra carro em movimento para matar motorista. Tirar carro em movimento para matar motorista. Demais passageiros. Opa, aqui é dolo eventual, morte incerta. Dolo eventual, morte incerta. Então, no caso do avião, morte certa. Morte certa dos tripulantes. No caso dos passageiros, dolo eventual, porque eu estou diante de uma morte incerta. Morte incerta. O acidente de trânsito não necessariamente mata a pessoa. Agora, um acidente aéreo é praticamente certo, né? Conhece alguém que sobreviveu assim? Não. Às vezes aparece na televisão, né? A pessoa fica até meio maluca, né? Então, vejam. Tá aí. Não tem como você confundir dolo de segundo grau com dolo eventual. Ficou fácil? Eu ainda tenho que estudar com vocês algumas outras espécies de dolo. Por exemplo, o dolo antecedente, o dolo concomitante, o dolo subsequente, o que é dolo de propósito ou dolo de ímpeto. Tudo isso antes de crime culposo. Voltamos com esse assunto no próximo bloco.